Olá, bem-vindos à visita virtual ao Museu de Anatomia da UFSPA. Desde 2008, a disciplina de Anatomia Humana organiza um museu temporário no qual expõe, para todos os públicos, uma amostra do fantástico corpo humano, visando socializar e facilitar o acesso a informações sobre a anatomia do corpo humano. Antes de começar, vamos tomar nota do significado de duas palavras importantes para essa visita. Na origem grega, ana significa parte e tome significa cortar. Sendo assim, a palavra anatomia quer dizer cortar em partes. Já a palavra dissecar vem do latim dissecare e também significa dividir em partes. A diferença é que hoje a anatomia se refere à ciência e a dissecação ao método que se utiliza para estudar a anatomia. Você sabia que a evolução da anatomia humana confunde-se com a própria história da humanidade? Pois é, e ainda assim a dissecação foi relegada por muito tempo, apesar de ter os seus primeiros registros em humanos ainda no século II a.C. O primeiro grande expoente da prática de dissecação foi o médico Galeno. Alguns séculos depois, iniciou o período renascentista, que marcou muitos avanços na anatomia. Nessa época, alguns artistas começaram a retratar de maneira mais precisa a figura humana. O artista mais conhecido desse período foi Leonardo da Vinci. Anos depois, em 1543, foi criado o primeiro livro Atlas de Anatomia, chamado De Humani Corporis Fabrica, produzido pelo médico Andrea Vesalius. Você já ouviu falar sobre os ressurreicionistas? Bom, a dissecação humana sempre gerou polêmicas em torno da sacralidade dos mortos. No século XIX, a pouca oferta e grande procura de corpos para o ensino nas escolas de medicina deu origem às chamadas gangues de ressurreicionistas. Eram grupos de homens e mulheres que adentravam cemitérios durante a noite, violavam túmulos e roubavam corpos recém-enterrados para vendê-los para as universidades, a fim de serem usados no ensino de anatomia. Familiares assustados começaram a cercar as sepulturas e contratar seguranças armados para zelar por seus mortos e evitar o furto. Tendo em vista que essa carência de corpos ainda é uma realidade, surgiu o Programa de Doação de Corpos da UFSPA, que visa expandir o conhecimento da sociedade sobre a possibilidade de doar voluntariamente o próprio corpo para a ciência. Esse programa é de grande importância para o Museu de Anatomia, pois todas as peças que possuímos são oriundas da doação voluntária de corpos, ampliando o acervo anatômico do museu. Para mais informações sobre o programa, entre no site www.ufspa.edu.br, clique na aba Vida no Campus e depois em Doação de Corpos. Para entender as implicações e a importância dos estudos anatômicos realizados durante o Renascimento, basta imaginar que, antes disso, durante quase 2000 anos, questões religiosas e culturais impediram o homem de explorar o próprio corpo e de entender o funcionamento da máquina humana.
Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, num vilarejo na Toscana, Itália. Seu pai era um rico tabelião e a sua mãe uma pobre camponesa. Para Leonardo, não havia barreira entre a ciência e a arte, ou entre o coração e a mente. Seus estudos da anatomia humana o ajudavam na sua arte. Seu interesse em replicar os tendões e a musculatura do corpo levou-o a realizar numerosas dissecações de humanos e de animais. Leonardo entendia que a anatomia era a peça fundamental na pintura. Ele acreditava que, para representar a realidade com exatidão, era preciso observá-la com rigor científico, numa época em que a ciência propriamente dita sequer existia. Graças à sua curiosidade em aprender, o mestre renascentista adquiriu um conhecimento profundo do corpo humano e, com seu talento, deixou para a posteridade alguns dos maiores legados artísticos e científicos da história. Seus documentos de anatomia, por exemplo, não registram apenas a aparência e as proporções do corpo humano, mas preocupavam-se também com seu funcionamento. Questões do tipo: que tendões movem o braço? Como os dois olhos se movem ao mesmo tempo? Como se produz um sorriso? Como surge um novo ser no ventre de uma mulher? Aparecem com frequência no verso de seus manuscritos. Você por acaso saberia dizer o que é um afresco? Afresco é um tipo de pintura em que o artista pincela sobre a argamassa fresca de uma parede ou de um teto, em vez de usar uma tela. Este talvez seja o afresco mais famoso do teto da Capela Sistina, do Vaticano, e a cena representa um episódio no qual Deus cria Adão, o primeiro homem a povoar a humanidade. Adão, no lado esquerdo, tem o seu corpo pintado de um modo extremamente realista. Observe como os detalhes anatômicos de seus músculos são cuidadosamente representados. Adão leva seu dedo em direção ao dedo de Deus, que está sendo mostrado junto a vários anjos no lado direito. Seus dedos estariam se aproximando ou estariam se afastando? O mistério que envolve essa pintura é gigante, tal como seu peso na história da arte. Como todos sabem, Michelangelo conhecia profundamente a anatomia humana, e alguns estudiosos apontaram que Deus e os anjos que o rodeiam nesse afresco estariam dentro de um cérebro humano. E você, também notou essa semelhança? Você conhece esse quadro? Este óleo sobre tela, em estilo barroco, foi uma encomenda feita pela Associação de Cirurgiões de Amsterdã e retrata uma aula de anatomia do Dr. Nicolaas Tulp. Foi datada de 1632 pelo pintor holandês Rembrandt, como a lição de anatomia do Dr. Tulp, tornando-se a obra de arte mais conhecida pelos médicos. À direita, usando um longo chapéu preto, temos o Dr. Tulp, que na pintura parece estar ensinando seus alunos sobre a anatomia humana. À esquerda, todos eles parecem estar muito atentos às lições do professor, porque não era sempre que existia a chance de aprender anatomia observando o próprio corpo humano. O corpo dissecado pertencia a Aris Kint, um ladrão que havia sido enforcado por roubo. Naquela época, era comum que os corpos dissecados para o estudo da anatomia fossem de pessoas marginalizadas pela sociedade, como mendigos, ladrões e assassinos. Hoje em dia, sabemos que não é mais assim que funciona. Observe também que, na pintura do Dr. Tulp, ele não está utilizando luvas para realizar a dissecação. Naquela época, não se tinha muita preocupação com isso. As luvas de borracha que vemos hoje nos procedimentos e nas cirurgias só foram adotados mais de 200 anos depois. Na pintura, parece haver um erro anatômico. O músculo que está sendo levantado pelo Dr. Tulp deveria estar fixado do lado de dentro do osso acima, e não do lado de fora. Será que Rembrandt fez essa pegadinha de propósito? Se fez ou se não fez, esse erro anatômico levou você a aprender uma lição de anatomia. Você sabe como acontece o desenvolvimento embrionário ao longo de cada mês de gestação? Se não sabe, vamos aprender um pouco agora. No primeiro mês, começa o desenvolvimento da placenta, que dará nutrição para o embrião.
há a formação de um rosto primitivo. A boca, o maxilar e a garganta estão se desenvolvendo também. Já há um pequeno coração, batendo cerca de 65 vezes por minuto. No segundo mês, os olhos ainda estão em formação. O cérebro, a medula espinhal e outros tecidos do sistema nervoso central estão bem formados. O trato digestivo e os órgãos sensoriais começam a se desenvolver. Os ossos começam a substituir a cartilagem. Após a 8ª semana, passa a ser chamado de feto em vez de embrião. Já no terceiro mês, os braços, mãos, pés e os dedos do bebê estão totalmente formados. Os órgãos reprodutores também se desenvolvem, mas o sexo ainda é difícil de distinguir no ultrassom. No 4º mês, são formadas as pálpebras, sobrancelhas, cílios e cabelos. O sistema nervoso está começando a funcionar. Os órgãos reprodutivos e genitais estão agora totalmente desenvolvidos, e o médico pode ver em ultrassom qual é o sexo do bebê. No 5º mês já é possível ver o feto se movendo. A pele do bebê é coberta com um revestimento esbranquiçado chamado vernix. Essa substância é pensada para proteger a pele da longa exposição ao líquido amniótico. Este revestimento sai do seu corpo imediatamente após o nascimento. No 6º mês, as pálpebras começam a se separar e os olhos se abrem. O feto pode responder aos sons aumentando o pulso. No 7º mês, a audição está totalmente desenvolvida. O feto muda de posição com frequência e responde a estímulos, incluindo som, dor e luz. No 8º mês, o bebê continuará a amadurecer e desenvolver reservas de gordura corporal. O cérebro está se desenvolvendo rapidamente neste momento, e o bebê pode ver e ouvir. No 9º mês, os pulmões estão quase totalmente desenvolvidos. O bebê se move menos devido ao espaço apertado. Geralmente, a cabeça está em direção ao canal de parto. Mas nem sempre o desenvolvimento embrionário ocorre da forma correta, podendo haver alguns problemas durante a gestação que ocasionam anomalias. Uma delas é essa que estamos vendo. Trata-se de um caso de anencefalia, ou seja, o sistema nervoso não se desenvolveu completamente e o bebê não possui encéfalo. Nestes casos, o bebê eventualmente pode nascer com vida, porém geralmente vive por no máximo algumas horas ou dias. O caso que estamos vendo agora trata-se de hidrocefalia. É uma condição que se caracteriza pelo acúmulo do líquor, que é o líquido que circula dentro das cavidades do sistema nervoso central. Esse acúmulo leva ao aumento de tamanho da cabeça, conforme mostrado nessa imagem. Agora, vamos conhecer um pouco do nosso sistema esquelético. Ele é formado basicamente por dois componentes, cartilagem e osso. A cartilagem não apresenta vasos sanguíneos e nervos. Isso quer dizer que ela não sangra e nem sente dor. Suas principais funções são proteger as articulações e capacitar o crescimento e o desenvolvimento dos ossos. Já o osso, por sua vez, é um órgão vivo de tecido rígido e, diferente da cartilagem, possui vasos sanguíneos e nervos. Os ossos têm como função servir de alavanca para os músculos produzirem movimento, proteger órgãos como o coração, os pulmões e o cérebro, sustentar o peso do corpo e ser um reservatório de nutrientes, como o cálcio. Além disso, eles possuem formatos variados ao longo do nosso corpo. Dando continuidade então, o nosso esqueleto ele pode ser dividido em dois grupos, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial consiste nos ossos do crânio, que se unem como um quebra-cabeça para proteger o nosso cérebro, e na coluna vertebral, formada por um empilhamento de 33 ossos, as vértebras.
A coluna protege nossa medula espinhal, que coordena nossos movimentos e nossas respostas reflexas, como tirar a mão rapidamente de uma panela quente. Além disso, ela sustenta o peso do nosso corpo. Ela se articula com a base do crânio através de sua primeira vértebra, conhecida como Atlas, personagem da mitologia grega que sustenta o mundo em suas costas, tal como essa vértebra que sustenta toda a nossa cabeça. A coluna é dividida em coluna cervical, torácica, lombar e sacral. As vértebras possuem diferenças entre si. Por exemplo, as vértebras cervicais são menores, mais delicadas e rotacionam mais. Já as vértebras lombares são maiores e mais potentes, pois sustentam muito peso. O esqueleto axial tem ainda as costelas e o osso externo. Juntos, eles formam a caixa torácica. Ainda sobre o nosso sistema esquelético, os ossos podem ser utilizados na medicina forense e nos achados arqueológicos para identificação de idade, sexo, etnia e estatura. Os ossos da pelve, por exemplo, são muito utilizados para a diferenciação entre os sexos, pois possuem diferenças significativas entre homens e mulheres. A pelve masculina é mais pesada e com ossos mais grossos. Ela tem uma abertura superior menor e mais profunda, se comparada à feminina. Além disso, o ângulo inferior é mais fechado. A pelve feminina, por sua vez, é mais leve e fina. Sua abertura superior é mais larga e mais rasa, com formato oval ou arredondado. O ângulo inferior é mais aberto. Para identificação de etnia, é feita análise do formato craniano, órbitas e formato nasal. A idade pode ser estimada pela análise da ossificação das suturas do crânio. Lembram que comentamos que os ossos do crânio se unem como um quebra-cabeça? Então, as suturas são as junções entre os ossos, sendo bem mais visíveis no início da vida e desaparecendo aos poucos com a idade. A altura pode ser estimada pela medição dos ossos longos, como por exemplo o fêmur, é o maior osso longo do corpo e aumenta de tamanho conforme a idade, diminuindo um pouco conforme envelhecemos. Nosso sistema esquelético é formado por 206 ossos. O menor osso é o estribo, um dos 3 ossinhos da orelha média que auxiliam a nossa audição. O osso mais forte da nossa face é a mandíbula, e é também o único osso com capacidade de movimento do crânio. Em um adulto, observa-se no interior das vértebras, do externo, da pelve e das costelas, a presença da medula óssea vermelha, a qual se relaciona com a produção de células do sangue. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro possui cerca de 86 bilhões de neurônios. Nele estão centrados o controle dos ciclos de sono e alerta, controle de fome e sede e muitas outras funções biológicas imprescindíveis para a vida humana, como percepção, controle motor, aprendizado e memória. O cerebelo tem como função controlar os movimentos voluntários do corpo, a postura, a aprendizagem motora, o equilíbrio e o tônus muscular. O tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Ele é responsável por mecanismos homeostáticos básicos, como o ritmo cardíaco, a respiração e a percepção de dor. Quando ocorre lesão dessa área, a troca de informação entre o sistema nervoso central e o resto do organismo não é transmitida, resultando em morte cerebral. A medula espinhal é responsável por uma variedade de funções sensoriais e motoras. Ela é uma porção alongada do sistema nervoso central que possui cerca de 45 centímetros de comprimento em homens e 42 centímetros em mulheres. A medula espinhal é responsável por conduzir informações de diversas regiões do organismo para o cérebro e deste para outras regiões. Essas informações são transmitidas por meio dos chamados impulsos nervosos. O coração é um órgão muscular que, por meio da sua contração, garante o bombeamento do sangue para as diferentes partes do corpo. O bombeamento do sangue é fundamental para que nutrientes e oxigênio
cheguem a todas as células e que os resíduos do metabolismo sejam levados até os locais adequados para sua eliminação. Ele encontra-se na cavidade torácica, posterior ao osso externo e acima do músculo diafragma. Esse órgão tem o tamanho aproximado de uma mão fechada e o seu peso médio é de aproximadamente 300 gramas. Então, como o músculo cardíaco recebe nutrientes? O coração dispõe de uma circulação própria, com vasos sanguíneos que chegam a todas as suas estruturas, à semelhança dos restantes dos órgãos do corpo. Os vasos sanguíneos do coração são as artérias e as veias coronárias. O conhecimento da sua anatomia permite compreender as diversas consequências de doenças coronarianas. Uma das doenças cardiovasculares mais comuns é o infarto do miocárdio, que trata-se da morte das células de uma região do músculo do coração. Os principais fatores de risco para infarto são o tabagismo, o colesterol em excesso, hipertensão, ou seja, pressão alta, diabetes, obesidade, estresse e depressão. Os pulmões são os órgãos responsáveis por oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, permitindo que o ar que respiramos entre em contato com o sangue que circula no corpo. Estão localizados na caixa torácica, protegidos por 12 pares de costelas, pelo osso externo e pela coluna vertebral, juntamente com os outros órgãos presentes no tórax. Os pulmões são compostos por brônquios, que se dividem em bronquíolos e alvéolos pulmonares. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. Os alvéolos são estruturas saculares que se formam no final de cada bronquíolo. Você sabia que a maioria dos órgãos se localizam no abdômen? É por isso que nessa região do nosso corpo, o encaixe se faz particularmente necessário, devido à grande quantidade de órgãos existentes. O sistema digestório está quase todo nessa região do corpo humano, à exceção da boca, a qual se localiza na região oral da face, do esôfago, o qual se localiza no tórax, e do reto, que se encontra na cavidade pélvica. O fígado fica do lado direito, na parte superior do abdômen, logo abaixo do diafragma. No lado esquerdo está o estômago, que se liga ao intestino delgado e este, por sua vez, se liga ao intestino grosso. Cada vez que o diafragma desce, quando o ar entra nos pulmões e o pressiona para baixo, o estômago e o fígado são levemente comprimidos. A irrigação sanguínea dessa parte do nosso corpo se dá principalmente por ramificações da parte abdominal da artéria aorta. Parte do sistema urinário também está no abdômen. Se você colocar uma das mãos no abdômen e a outra nas costas, próximo à coluna vertebral, na linha da cintura, poderá sentir ou perceber melhor a região onde se encontram os rins. De cada rim, e são 2 que nós temos, parte um canal que leva a urina à bexiga urinária. No corpo masculino, o sistema reprodutor tem grande importância. Ele é composto pelos testículos, que produzem os espermatozoides, pelo epidídimo, local de armazenamento deles, pelo canal deferente, que é um tubo longo que recebe conteúdo da vesícula seminal, e pela próstata, desembocando na uretra. Muitas pessoas pensam nos músculos como sinais de força. E apesar deles definitivamente nos ajudarem a levantar coisas pesadas, eles também ajudam com pequenos movimentos. Quando você sorri ou franze a testa, inspira e expira, ou engole e digere um lanche, seus músculos estão trabalhando. Os músculos circundam a cavidade abdominal, protegendo os órgãos internos a possíveis danos, como fígado, estômago e intestinos. Além disso, os músculos abdominais e dorsais estabilizam a coluna vertebral. E você sabia que, na teoria, todos nós temos um abdômen de tanquinho? Pois é, ele é formado pelas intersecções tendíneas dos músculos retos abdominais. No entanto,
Como ele fica atrás de uma camada adiposa, ou seja, uma camada de gordura, não é visível na maioria das pessoas. Por fim, mas não menos importante, temos os músculos que revestem a face, chamados de musculatura da mímica. Você já imaginou se as pessoas não tivessem nenhuma expressão facial? Sem os músculos da mímica, não conseguiríamos identificar ou transmitir sentimentos de felicidade, tristeza, espanto ou de raiva. Por isso, essa musculatura é uma importante forma de comunicação e interação humana. E dessa forma encerramos a nossa viagem pelo fantástico corpo humano. Esperamos que vocês tenham gostado da visita e que tenham adquirido novos conhecimentos sobre a anatomia humana e o funcionamento dos órgãos. Esperamos vocês na nossa próxima edição, dessa vez de forma presencial. Até lá!